O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com ele? Enquanto o noivo está com ele, os convidados não podem jejuar, mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho, e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos, e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Boa noite, irmãos. Bem, hoje nós escutamos uma das controvérsias que Jesus realiza com os fariseus. Nós sabemos que os fariseus eram homens exímios na prática da lei, mas o grande problema dos judeus é que eram ótimos nas práticas, mas eram péssimos em saber o porquê faziam tudo aquilo. Não sabiam do espírito que levava tudo isso. Como é que o jejum entra na vida religiosa do povo? É quando o homem não consegue mais elevar o coração a Deus. Realmente, quando o homem não une o seu coração a Deus, é um desejo de prova, um desejo de, para poder se reconectar com Deus, é necessário ter o autodomínio. E é justamente sobre o autodomínio que o jejum favorece a união com Deus. E é por isso que hoje essa imagem que Jesus utiliza do casamento, ou seja, quando nós estamos na presença do noivo, ou seja, existe essa união com ele, não tem por que se privar. E, afinal de contas, ali já está o nosso contentamento. Mas é justamente na sua ausência que é necessário preparar o corpo e a alma para isso. E por que não somos rebeldes? Porque depois do pecado original, a harmonia que havia entre o corpo e a alma, essa harmonia se perdeu. Nós experimentamos
que é a carne? É aquela proteína animal que demora muito tempo para fazer a digestão. Isto é a carne. Então, ou seja, porco, vaca, frango, tudo isso é carne. Agora, a carne de peixe, que é uma carne mais leve, que a digestão é rápida, a igreja permite. Então, também muito cuidado. Às vezes, quando a gente fala de jejum, tem gente que faz camarão, moqueca de peixe, na sexta-feira da paixão, na quarta-feira de cinzas. Está errado, certo? Não é porque pode comer peixe que é o dia de fazer. Ao contrário, tem que ser uma comida muito leve esse dia. Até porque é dia de jejum, não é só dia de abstinência. Então você teria que renunciar uma refeição total e ainda as outras diminuir aquilo que se come. Então muito cuidado, viu? E aí a igreja diz, todos os fiéis têm a obrigação de cumprir esse preceito. De modo particular, os jovens de 14 a 60 anos, os adultos, esses têm a obrigação da abstinência. E para o jejum, nós temos de 18 a 59 anos. Assim diz o Código de Direito Canônico. Mas, irmãos, então isso é importante para nós. E depois ainda, o Código de Direito Canônico coloca uma outra realidade. Todos os católicos têm que se abster de carne nas sextas-feiras. Mas só que o Código de Direito Canônico coloca uma observação. A Conferência Episcopal pode modificar essa prática. E aqui no Brasil foi modificada essa prática para que aqueles que não pudessem fazer a abstinência de carne, na sexta-feira deveria fazer ou fazer uma prática para toda a igreja é não comer carne, não comer carne na sexta-feira. Mas se pode trocar esta penitência, essa abstinência, por um exercício de caridade ou por uma prática de penitência. Mas ninguém se exime. E aqui repito, no direito canônico está dizendo, esta é uma grave obrigação. O que significa grave obrigação? Quem não realiza está em pecado mortal e deve se confessar. Por quê? Sexta-feira é o dia que nós recordamos como o esposo nos adquiriu. Nós fomos adquiridos pelo sangue de nosso Senhor. E é por isso que toda a igreja se une ao seu esposo, para que possa recordar a medida alta que nós fomos comprados. E é por isso que nós somos chamados a nos privarmos deste alimento da carne que nos dá saciedade, ou colocar sobre o nosso corpo o peso de uma penitência, ou colocar sobre o peso do nosso egoísmo um exercício de caridade, para que a gente possa aquele banquete que não terá fim, aquele banquete que foi adquirido no alto da cruz. Por isso, irmãos, aqui está. Mas nós estamos falando de regras, de práticas. Mas aqui nós precisamos recordar o valor do evangelho de hoje. O que adianta não comer carne se nós não recordarmos